Com certeza você já ouviu falar de espionagem, corrida espacial, corrida armamentista, muro de Berlim, ameaça nuclear. E se você está acompanhando aí a guerra na Ucrânia, com certeza você ouviu falar de Guerra Fria, cara. E a Guerra Fria, o assunto de hoje. Cai no Enem? Cai. E se não cair diretamente, cai indiretamente, porque você pode, com certeza, usar ele como legado histórico na sua redação. A Guerra Fria foi um enfrentamento político, estratégico, ideológico e econômico envolvendo duas potências, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E as principais características desse conflito vão ser a provocação, a espionagem, a ajuda a outros governos, alianças, propagandas e guerras utilizando de outros países. Qual era o objetivo dos Estados Unidos com a Guerra Fria? O objetivo dos Estados Unidos com a Guerra Fria era promover uma abertura de mercado para prevenir que não ocorresse aí outra crise de 1929. Ele não queria que ocorresse outra crise. Então, para prevenir, ele quer expandir o seu comércio com outros mercados. Outra coisa, ele queria promover a democracia pelo mundo, principalmente em países asiáticos e africanos. Ou seja, espalhar a política econômica juntamente com o seu modelo político da democracia. Ele também queria deter a expansão do comunismo. Porque se tivessem países filiados ao comunismo, não participariam da política capitalista. E os objetivos da União Soviética era maior segurança para o seu território, ele queria fazer alianças principalmente com países do leste europeu para garantir maior segurança para o seu território, fortalecer suas defesas e também incentivar governos amigos para expandir o comunismo. Nesse período, os Estados Unidos vai começar aí com a iniciativa de guerra através da doutrina Truman. Em 12 de março de 1947, é promulgada a doutrina Truman, que tinha o objetivo de apoiar países sob o comando dos Estados Unidos contra a ameaça socialista. Então, se algum país estivesse sendo ameaçado economicamente, ou se a União Soviética, por exemplo, tivesse interesse naquele país, os Estados Unidos iam entrar para ajudar aquele país a lutar contra a União Soviética. Logo depois, no mesmo ano, em 1947, foi promulgado o Plano Marshall. E o Plano Marshall era um plano de ajuda econômica aos países do bloco capitalista, principalmente a Europa no pós-Segunda Guerra. Então, toda a Europa do pós-Segunda Guerra que estava arruinada ia ter a ajuda dos Estados Unidos para se reestruturar se ficasse do lado do capitalismo. Que vantajoso! A União Soviética reagiu com o Comiform, que era basicamente a integração econômica, principalmente países do leste europeu. Tá? Até porque a União Soviética demorou de auxiliar outros países que tinham interesse em se tornar socialistas. Inicialmente, a União Soviética queria centralizar ali o seu poder no leste europeu, nas suas fronteiras. Ele congregou vários partidos comunistas, como o Comiform, e fortaleceu a integração da economia do leste europeu. Auxiliou também alguns outros países de influência comunista, mas não tanto quanto os Estados Unidos vai influenciar, inclusive, as ditaduras da América Latina, por exemplo. Outro movimento aí dos Estados Unidos foi a criação da OTAN, que era basicamente a organização para alianças militares capitalistas. Então, a OTAN foi criada em 1949 e, em resposta, a União Soviética também criou uma organização militar socialista que foi o Pacto de Varsóvia. E tivemos vários conflitos indiretos. Um exemplo de conflito indireto foi a corrida armamentista, que foi iniciada pelos Estados Unidos ao lançar a bomba aí em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Não tinha necessidade de lançar aquela bomba, mas ele lançou e falou: agora eu sou maioral, eu tenho uma bomba atômica, então respeito o moço bigode grosso. Brincadeira. Então, os Estados Unidos aí mostrou ao mundo que ele tinha bomba atômica. 4 anos depois, a União Soviética também criou a sua bomba atômica em 1949. Em resposta, os Estados Unidos, em 1952, criou uma bomba que tinha 1000 vezes a potência da bomba atômica, a bomba de hidrogênio. Então, 1 ano depois, em 1953, a União Soviética também criou a sua bomba de hidrogênio. E vamos de corrida espacial, porque na corrida espacial foi diferente da corrida armamentista. Quem começou na frente não foram os Estados Unidos da América, foi a União Soviética. Pois é, em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite a orbitar o espaço no Sputnik, né? O satélite no Sputnik 1. E no mesmo ano, 1957, também lançou o primeiro animal, a cadela Laika, no espaço no Sputnik 2. E achando pouco isso, né? Depois de 1957, a União Soviética também lançou em 1961 a Vostok 1, onde o primeiro homem deu a volta na Terra, foi ao espaço, foi o Yuri Gagarin. Em resposta a esse homem ter orbitado no espaço, os Estados Unidos falaram: nossa, ficamos para trás, que é isso?
Então, em 1961, o presidente se pronunciou falando que eles iam mandar o homem para a Lua sim! E isso aconteceu somente em 16 de julho de 1969. Eles conseguiram lançar o primeiro homem à Lua. Existem até especulações de que, de fato, eles não conseguiram naquele momento e que foi uma encenação. Mas isso aí é outra história. Saindo da corrida espacial, outros conflitos indiretos vão ser a guerras em territórios que não pertencem nem à União Soviética nem aos Estados Unidos. Um deles foi a Guerra da Coreia, que vai acontecer de 1950 até 1953. E até hoje, a Coreia é dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte teve a influência socialista e a Coreia do Sul teve a influência capitalista. E até hoje as duas Coreias são divididas, são distintas e têm uma política diferente também. Teve também a Guerra do Vietnã, que aconteceu de 1955 até 1975. E essa guerra foi marcada pela derrota dos Estados Unidos. Exatamente, Torizeiro. Os Estados Unidos foi derrotado na Guerra do Vietnã através de uma tática de guerra incrível dos vietnamitas. Eles tinham a chamada madrinha. Sabe o que é a madrinha? Era uma arma que era modificada, né? Que era desenhada, esculpida na madeira, pintada para ficar idêntica à americana, só que era uma arma falsa. Então, quando os soldados americanos chegavam, eles saíam dos buracos porque era uma vegetação muito grande no Vietnã. Isso também dificultou os Estados Unidos de conseguir, né, invadir, porque eles não conheciam bem o território. E quando os soldados chegavam lá, os vietnamitas apontavam a madrinha. Na hora, eles levantavam as mãos, né, porque a arma era muito parecida com a deles, botavam no chão, e aí os vietnamitas vinham, pegavam aquela arma e ficava para eles. Então os Estados Unidos acabou armando não só os seus soldados, mas também os soldados do Vietnã. Os Estados Unidos perdeu, fez até um filme pra tentar se redimir, pra dizer que não perdeu, que foi Rambo. É, né? Uma dorzinha. Mas vocês estão achando que os Estados Unidos ficou por aí? Não. Ele não queria que o comunismo se espalhasse pelo mundo, então ele começou a financiar ditaduras na América Latina. Isso mesmo, o golpe de 1964 foi financiado por quem? Por quem? Pelos Estados Unidos da América aqui no Brasil. Pois é. Um marco e símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi erguido em 1961, só que ele veio a cair, ele ruiu em 1989. Foi o símbolo do início do fim da União Soviética. Porque o lado de influência socialista, porque a Alemanha foi dividida em duas zonas de influência em 1961. E o lado de influência socialista, estava todo mundo querendo migrar e fugir de lá, por conta de crises econômicas. Então, o muro caiu em 1989, e juntamente com ele, caiu também a moral da União Soviética, porque um ano depois, o Mikhail Gorbachev vai promulgar aí duas iniciativas, que é a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost seriam reformas políticas e a Perestroika seria aí uma reestruturação na economia da União Soviética. Logo depois disso, a União Soviética começa a ruir. Só um ponto aqui, uma curiosidade para vocês, tem um filme chamado Salt, que é protagonizado pela Angelina Jolie, que marca aí o início de um acordo durante a Guerra Fria, logo no finalzinho da Guerra Fria, já a partir de 69, mostram o início de um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos para limitar a produção de armas. Um não funcionou, então teve o SALT II, que funcionou, que durou de 72 até 1979, e foi o primeiro tratado firmado entre os Estados Unidos e a União Soviética para reduzir a produção bélica. E se você gosta aí de Guerra Fria, de todos esses assuntos, assiste aí o filme da Angelina Jolie, o SALT. É muito bacana e dá para você entender essa questão da espionagem era bem forte naquele período da Guerra Fria. Então é isso, historizeiro, a Guerra Fria cai muito no Enem, e mesmo quando não cai diretamente nas questões, ela sempre vai te servir como um repertório perfeito para a sua redação. Curtiu esse resumo? Então se inscreve aqui no Historiza Manu, deixa o seu joinha e compartilha com quem também precisa de um resumo rápido sobre a Guerra Fria ou vai fazer o Enem. Beijos e tchau, tchau!